Pois é, e três boas empresas que devem anunciar dividendos muito em breve. Temos aqui a CEMIG, a Kepler Weber e também a Copel. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. E nesse vídeo aqui eu vou fazer o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, um pouco diferente. Justamente porque tem muitos assuntos acontecendo no mercado ao mesmo tempo e mesmo trazendo conteúdos diários para a nossa comunidade, ainda assim é desafiador conseguir falar de tantos assuntos ao mesmo tempo. Então, vou tentar fazer esse vídeo um pouco mais rápido e simplificar um pouco a agenda do dividendo preditivo. Mas ainda assim, avaliando se essas empresas estão em um bom momento através da análise fundamentalista e técnica também, buscando entender quando essas empresas devem fazer um novo anúncio de pagamento de dividendos e explicar também por que a metodologia do Ativo Virtual, o dividendo preditivo, ajuda nesses momentos aqui. E além disso, será que existem oportunidades para as ações CEMIG 4, KEPL 3 e também CPL 6? Bem, essa conclusão você pode deixar nos comentários depois de assistir esse vídeo aqui. Lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de apoio à tomada de decisão para os investidores, justamente porque nessa metodologia que eu desenvolvi, busca analisar a empresa de ponta a ponta. E é por essa razão que eu convido a você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. E a ideia aqui é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP de acordo com o histórico de pagamento da empresa e também com a política de dividendos dela. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem. E é claro, naturalmente fazendo isso temos outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso termos um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma da carteira previdenciária baseada em dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não corrermos o risco de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. Mas aqui vai um aviso muito importante: nunca compre ativos apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na Datacom e vender na data ex-direitos, porque essa conta matematicamente é inviável porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E assim reforça toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprarmos antes desse momento e com isso termos um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. Primeiro vamos começar aqui com a Kepler Weber, que é uma das líderes do Brasil no segmento de armazenagem de grãos, com uma forte presença no mercado de silos, armazéns graneleiros e equipamentos para movimentação de grãos. Lembrando que ela tem décadas de experiência e por isso tem uma alta expertise e liderança de mercado também, foca em inovação e tecnologia, busca também crescimento do agronegócio, que aliás é um dos motores da economia brasileira e portanto acaba se tornando um parceiro direto aqui para a Kepler Weber. Como esse aqui é o dividendo preditivo, então eu vou falar apenas dos destaques para a gente saber como anda a saúde financeira da companhia. Observando aqui então os destaques do quarto trimestre e também acumulado dos últimos 12 meses, com o fechamento do ano de 2023, a empresa não entregou o resultado que o mercado estava querendo e por isso até que bateu mais forte nas cotações. Ainda assim, não apresentou diferença na receita líquida, praticamente aqui zerando a diferença com o quarto trimestre do ano de 2022, mas no fechamento do ano de 2023 houve uma queda de 16,7%. Só tomem cuidado ao avaliar esses números aqui, porque é claro, investidores de longo prazo gostam de observar as empresas crescendo todos os anos. E quem não gosta, não é mesmo? Mas vai lembrar que o setor da empresa, ele tem sazonalidades. Inclusive, a empresa negocia outros ativos e também tem as flutuações naturais de mercado. A empresa precisa muitas vezes segurar um pouco mais os seus produtos para atingir melhores condições de mercado e os fechamentos contábeis muitas vezes não estão de acordo com essas datas. Aqui no EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, a empresa caiu 22,5% na comparação quarto trimestre de 2023 contra o ano de 2022. E o fechamento anual foi uma queda robusta de 38,6%, fechando em 336,7 milhões de reais. E o lucro caiu também, não foi tão forte quanto a receita operacional, mas caiu de maneira representativa. 16,8% de queda na comparação trimestral, fechando em 94 milhões de reais apenas no quarto trimestre, mas o fechamento do ano de 2023 na comparação com 2022 houve uma queda de quase 36%. Ainda assim, a empresa terminou com as suas disponibilidades de caixa,
que é óbvio que precisa ter caixa para a empresa pagar dividendos, fazer reserva de lucros e muito mais, a empresa fechou o quarto trimestre do ano de 2023 com quase 160 milhões de reais. No caso dessa empresa, com as ações KEPL3, que são as ações ordinárias. Lembrando que a Kepler Weber está inscrita no segmento tradicional e por isso ela só tem as ações ordinárias da companhia. Inclusive, se viermos aqui no Investidor 10 e observarmos informações sobre a empresa, vamos ver que a empresa tem tag along de 100%, e ainda por cima um free float para nenhum investidor colocar defeito, 99,37% de ações em circulação no mercado. Atualmente ela está valorizando 12,5% nos últimos 12 meses nessa cotação dos R$ 10,32. O PL da empresa é muito bom, de 7,56, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E lembrando ainda que o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. E até mesmo se compararmos o próprio histórico do PL da companhia, está descontado com base na sua média histórica também, que é de 15,44 neste múltiplo. E o PVP mostra que a empresa está 155% acima do seu valor patrimonial, com o dividend yield de 8,39%, ainda mais com essa valorização, torna a empresa um case bem interessante, para justamente os investidores estudarem a respeito da empresa e depois considerar ou não de investir na companhia. E quando a empresa pode pagar dividendos? Bem, vamos recorrer aqui aos eventos de calendário, mas antes vamos observar que o dividend yield médio dos últimos 5 anos foi de 4,93%, com clara modificação em 2019 em diante. E no caso dessa empresa, costumeiramente, podemos ver que ela faz anúncio de dividendos no mês de março de cada ano. Como aconteceu o pagamento em forma de dividendos, com Datacom no dia 21 de março de 2023, aconteceu também 2 pagamentos no mês de março de 2022, além de março de 2021 e março também de 2019. Porém, vindo aqui diretamente no site oficial da companhia, no site de relações com os investidores da Kepler Weber, em calendário de eventos, vou mostrar para vocês que, na verdade, no ano de 2024 é mais provável que esse anúncio de pagamento de dividendos aconteça em abril, pelo menos a Datacom. Afinal, em abril vamos ter aqui, conforme o evento de calendário mostrado neste site, que a Assembleia Geral Ordinária vai acontecer no dia 3 de abril. Então, é muito mais provável que a Datacom seja neste dia aqui ou nesta semana. Mas é claro, aqui no Ativo Virtual vocês já sabem. Se quiserem entender os porquês, a gente precisa preparar o Fique Preparado, que é o quadro aqui do Ativo Virtual que faz o raio-x das empresas, de ponto a ponto, inclusive trazendo projeções e muito mais. E é verdade também que eu vejo muitos canais utilizando o mesmo nome do quadro aqui do canal. E é claro, eu fico muito lisonjeado com quem está fazendo isso. Na sequência agora vamos falar da CEMIG, que é uma das principais companhias do setor elétrico brasileiro, com atuação significativa em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Lembrando que recentemente a empresa está entrando em uma negociação entre o governo de Minas Gerais com o governo federal para a quitação de parte de dívida do estado. Tem vídeo aqui no canal justamente mostrando oportunidades nesse sentido e as oportunidades que eu já aproveitei e compartilhei aqui com a comunidade do Ativo Virtual, e muita gente deixou nos comentários que usufruiu bastante de toda a valorização que as ações CEMIG 4 tiveram e ainda mais o pagamento de dividendos que entrou neste período aqui. Mas no caso da CEMIG, diferentemente das demais desse vídeo aqui, ela ainda não trouxe os seus resultados. Então vamos ir aqui no site do Ativo Virtual e clicar aqui no menu Ferramentas para a gente observar o calendário de resultados. Aqui temos os próximos resultados que vão acontecer para ajudar a nossa comunidade. E no caso da CEMIG, temos que ela vai apresentar seus resultados no dia 21 de março de 2024. Na verdade, a publicação vai acontecer aqui e a apresentação vai acontecer no dia 22 de março, ou seja, no próximo dia, com horário ainda a confirmar. Mas por que essa data é importante? Porque tem 2 grandes motivos para essa data aqui ser muito especial. Afinal de contas, vai ser a apresentação dos resultados do ano de 2023 inteiro e, é claro, a cada trimestre já é muito relevante, ainda mais o fechamento de um exercício social de um ano inteiro. E além disso, essa data é relevante para o pagamento de dividendos, como vamos ver na sequência. Mas antes, vamos entender que a CEMIG, ela está valorizando aqui com as ações CEMIG 4, que são as ações preferenciais, 19,26% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 11,86. Não há dúvida nenhuma que a empresa está incrivelmente descontada na sua capacidade de geração de lucros em relação ao seu valor de mercado, com um múltiplo de apenas 4,94. E se você tem dúvida se ela está barata, bem, é só observar aqui a comparação com o segmento dela, de energia elétrica. A média do segmento, ou seja, a média das empresas que estão nesse segmento, é de 9,34. Ainda assim, é um PL bem barato em relação ao benchmark de mercado, como eu vim falando ao longo desse vídeo. Porém, ela está a 4,94.
E como se não bastasse tudo isso, ainda por cima no histórico do PL da companhia, está abaixo da sua média, que é de 9,63. Então 4,94 não tem dúvida nenhuma que está realmente descontado em relação a todos esses prismas. Além disso, o PVP não deixa dúvida nenhuma, a empresa está 7% acima do seu valor patrimonial, mas a média do segmento é de 34% acima do valor patrimonial dessas empresas que estão dentro do segmento dela. E o dividend yield é incrível, de 10,78%, ao passo que as empresas, na média, têm 3,42%. Agora, a decisão de investir numa empresa ela é muito particular. Como todo mundo sabe, quem acompanha o ativo virtual nunca faz indicação de compra ou de venda de nenhuma empresa. Mas é fácil perceber quando uma empresa está realmente descontada, pelo menos em relação aos seus indicadores do passado, como eu chamo esses indicadores aqui, que são como se fosse o retrovisor das empresas. Resta saber, e é por isso que o dia 21 também é importante, se a empresa vai manter esse bom crescimento da sua lucratividade com uma boa governança. Mas agora vai ficar mais fácil de compreender por que também o dia da apresentação dos resultados é relevante. Vamos observar primeiro aqui o histórico de pagamento de dividendos da CEMIG, que embora não seja tão constante assim o pagamento de dividendos em termos de volume, mas é muito constante o pagamento de dividendos ao longo dos anos. Desde 2014, sempre pagou dividendos. Obviamente, com destaque especial aqui para o ano de 2014, com um dividend yield de 25%. Mas a média dos últimos 5 anos de excelentes 9,19%. E se a gente recorrer aos eventos de calendário, aí fica mais fácil de perceber. A empresa tem 2 eventos aqui muito próximos e que tem tudo a ver com os eventos que estão para acontecer. Primeiro, 2023, então temos aqui março de 2023 com Datacom no dia 27. 2022 também, dia 28 de março, com Datacom. 2021 não teve março, mas teve 3 eventos de pagamento de dividendos. Aliás, 2 pagamentos de dividendos e 1 de bonificação, mas que foi no mês de abril de 2021. E se viermos aqui na agenda de RI, que é o site de relações com os investidores da CEMIG, aí vai ficar mais fácil a gente perceber o que está acontecendo. Por exemplo, no ano de 2023, em março, vimos que a Datacom foi no dia 27 de março. Eu volto aqui no site justamente para mostrar para vocês que tiveram 2 eventos aqui de Datacom no dia 27 de março. E o que aconteceu no dia 27 de março, além dos eventos de dividendos, tiveram aqui a conferência dos resultados do 4º trimestre do ano de 2022, ou seja, esse evento que eu estou dizendo agora que é tão importante para a empresa, justamente porque tem o fechamento do exercício social do ano anterior, e nesse caso aqui foi o fechamento do exercício social do ano de 2022. Então, quando é que vai acontecer no ano de 2023? Então, é por isso que eu acabei de mostrar lá no site do Ativo Virtual, que reúne todas essas datas importantes para os acionistas, para ficar fácil de acompanhar o que está acontecendo no mercado, ao invés de entrar em cada site desse aqui em busca dessa informação. Então, em março de 2024, ou seja, este mês, a empresa vai fazer aqui a apresentação dos seus resultados do ano de 2023 inteiro, no dia 21, com a sua divulgação, e no dia 22 vai ser o webcast, ou seja, a teleconferência dos resultados, onde a empresa vai apresentar para o mercado em geral, assim como seus acionistas, os seus resultados, tendo como porta-voz a alta gestão da companhia. Então, o anúncio de pagamento de dividendos está para chegar. E agora a Copel? Bom, ela é uma gigante no setor de energia elétrica do Brasil, com uma forte presença em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. E principalmente, é claro, no estado do Paraná. E ela é reconhecida pela sua robustez operacional e também financeira. E eu destaco ainda a boa gestão da empresa. E é claro, eu já tinha trazido essa matéria aqui no Giro Rápido do Mercado, mas é importante destacar ainda mais aqui no dividendo preditivo que o senhor Daniel Slaveiro, ele pretende pagar dividendos extraordinários aos acionistas no ano de 2024. E é claro que ele coloca as condições para fazer isso, mas vai agradar muitos investidores. Afinal de contas, ele informa que se o pagamento quase bilionário de dividendos da Copel em 2023 já animou os investidores, buscando justamente aquelas que seriam as melhores empresas pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores brasileira, agora o diretor-presidente da companhia prevê a possibilidade de agradar ainda mais os seus acionistas com proventos no ano de 2024. Sendo que isso aconteceu na teleconferência dos resultados da empresa, onde o CEO informou a própria política de proventos da Copel, da flexibilidade para dividendos extraordinários e sempre há possibilidade caso não haja boas oportunidades. E vindo diretamente no site de RI da Copel, ou seja, as relações com os investidores, aqui temos a política de dividendos da companhia, e que deixa claro, a política de dividendos foi recentemente remodelada, tendo como objetivo proporcionar mais transparência e previsibilidade
possibilidade de fluxo de pagamentos de proventos aos acionistas, e assim definindo aqui os critérios para fazer esses pagamentos. Critérios esses que são baseados na alavancagem da companhia, além também de visar a preservação do fluxo de caixa disponível e o aumento da frequência da distribuição de dividendos de no mínimo 1 para no mínimo 2 eventos de pagamentos por ano. Destacando que, se o lucro líquido for negativo, então a distribuição de dividendos não é obrigatória, ou seja, ela é facultativa e a empresa pode não pagar. Obviamente, os lucros não se multiplicam e as empresas só pagam dividendos mediante a lucros. E no caso dela ter um lucro negativo, ou seja, ela esteja no prejuízo, o máximo que ela pode fazer é de repente retirar de alguma das suas reservas para fazer pagamento de dividendos. Mas essa é uma prática bem controversa e questionável também. O fato é que se a alavancagem estiver acima de 2,7 vezes, o payout, que é o percentual retirado da lucratividade da empresa, é de apenas 25%, ou seja, o dividendo mínimo obrigatório. Agora, de 1,5 vezes até 2,7 vezes, considerando a dívida líquida dividido pelo lucro operacional, então o payout passa para 50% do lucro líquido limitado ao fluxo de caixa disponível, obviamente. Agora, se for abaixo de 1,5 vezes, aí o pagamento máximo de 65% de tudo que a empresa conseguir lucrar, naturalmente também limitado ao fluxo de caixa disponível. A empresa já tinha feito um anúncio de pagamento de proventos complementares no valor de 131 milhões de reais, com o balanço atribuído ao último período, elevando assim o total de dividendos do ano de 2023 para praticamente 1,1 bilhão de reais, chegando assim a 50% do lucro da empresa. E naturalmente, se ela pagou 50%, então é óbvio que ela ficou dentro da faixa de alavancagem que eu acabei de mostrar para vocês, que é de 1,5 vezes até 2,7 vezes. E ainda por cima é importante citar que para o CEO, a venda da Compagás e outros ativos considerados não estratégicos também abre espaço para novos investimentos ou dividendos extraordinários. Elemento esse que eu já havia trazido no giro rápido do mercado para falar justamente sobre essa venda da Compagás. Existem essas duas possibilidades e, historicamente, a Copel vem pagando dividendos extraordinários com lucros não recorrentes, como aconteceu no ano de 2021 e 2022, por exemplo, aqui para as ações CPLS6. De acordo com ele, eles permanecem com a intenção de realizar a venda ainda no primeiro semestre do ano de 2024, mas a prioridade não é o prazo, e sim a maximização do valor. Se eles não chegarem a um preço considerado adequado, eles não vão vender a Compagás. E isso ainda bem para os acionistas da empresa, porque a Compagás é uma empresa lucrativa associada à Copel. Observando aqui os destaques do quarto trimestre do ano de 2023, a Copel teve um crescimento relevante no seu EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Por isso que eu chamo de lucro operacional da empresa. E aqui o aumento dela foi de 5,6% acima do que ela conseguiu no ano de 2022 e apenas no quarto trimestre, comparado com o mesmo período do ano de 2022, o crescimento foi de 4,6%. O lucro líquido fechou em 943 milhões de reais, ou seja, um crescimento brutal de 51,1% na comparação com o quarto trimestre do ano de 2022. E ainda mais, se comparar o resultado do ano de 2023 de 2,3 bilhões de reais, ficou mais de 100% na comparação com o ano de 2022, fechando em 102,5%. Agora, notem só, esse resultado que foi conquistado aqui no quarto trimestre do ano de 2023 foi de quase a metade de tudo que a empresa arrecadou no ano de 2023 inteiro. Então é importante ponderar isso aqui nesta avaliação. A alavancagem da empresa está em 1,9 vezes, e é por isso que o payout ficou em 50%, conforme a regra que acabamos de ver. Com uma geração de caixa de 1,5 bilhão de reais no quarto trimestre, gerou então essa proposta de dividendo complementar de 131 milhões de reais, totalizando um payout de 50%. Eficiência regulatória da Copel, distribuição de 28%, além de outros elementos importantes no período. Atualmente, a Copel, com CPLS6, está valorizando incríveis 51,55% nos últimos 12 meses, nessa cotação aqui dos R$10 aproximadamente. O PL está um pouco elevado, de 13,28%, e o PVP da empresa mostra que ela está 26% acima do valor patrimonial. Dividend yield de apenas 1,56%, mas vale lembrar também que a empresa acabou de passar por um processo, resumidamente chamando assim, de privatização. E muito teve que se fazer dentro da empresa e reorganizar a casa. Um exemplo mais recente foi o cancelamento das ações e unit da companhia, CPL11. E trazendo aqui a certidão da ata da reunião do Conselho de Administração da companhia, podemos ver que existe uma data muito importante aqui, que é justamente a Assembleia Geral dos Acionistas, que vai acontecer e está autorizada para o dia 22 de abril de 2024, onde a empresa vai fazer a apuração de eventos importantes
resultados do ano de 2023, reservas de caixa e eventos não recorrentes, como a venda de ativos, por exemplo, para decidir a destinação do seu lucro e, obviamente, pode abrir espaço aqui para pagamentos de dividendos. Naturalmente, de acordo com a política dela, que eu já trouxe várias vezes aqui no canal explicando como funciona. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito dessas empresas e as expectativas que vocês têm também a respeito delas. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.